tesão de se mobilizar, lutar pelas nossas causas, pelos direitos do país. E aí o que eles fazem? Dizem que tem medo. O Thompson Flores, esse mesmo que disse que a sentença do Moro era irrepressível e irretocável, o presidente do tribunal que vai julgar o Lula, que em qualquer outro país já teria sido afastado da função, esse mesmo que tem uma assessora que postou nas redes sociais que o presidente tinha que ser preso e disse que era um exercício de cidadania, esse mesmo que fez diversos posts no Facebook falando mal do Lula e por medo agora apagou, esse daí vai para Brasília dizer que tem medinho, que corre risco. Corre risco? Eles fizeram esse país correr risco. Não pensaram nisso quando rasgaram a Constituição? Não pensaram nisso quando deram impeachment contra a Dilma? Não pensaram nisso quando retiraram o direito dos trabalhadores na reforma trabalhista? Não pensaram nisso quando estão entregando a Petrobras para o povo estrangeiro? Isso eles não pensaram. Esse medo eles não tiveram. E aí, numa cortina de fumaça de combate à corrupção, estão entregando o nosso país. Essa gente faz parte de uma classe dominante que não tem nenhum compromisso com o povo brasileiro, que não pisa a periferia, que tem cabeça escravocrata, misógina, que tem raiva do diferente. É essa gente que está condenando o presidente Lula, julgando e querendo condenar o presidente Lula. Pois bem, nós somos alegres, nós somos pacíficos, fazemos as nossas manifestações, mas nós não somos passivos e nem somos mansos. E não vamos admitir a injustiça. Não vamos admitir a injustiça. Se tiver uma condenação de Lula, é uma violência contra ele, contra a democracia e contra o voto popular. Nós vamos estar nas ruas, sim, porque o nosso lugar é nas ruas, nas praças, ao lado do povo brasileiro e da sua luta. E sei que eles estão preocupados. Agora a Globo assumiu a função de partido político, presidente. Não conseguiu tirar nenhum candidato dos partidos da elite que ela tanto apoia. Resolveu fazer agora um processo de plano de governo. E ainda plagiou o nosso projeto, o projeto do PT, o Brasil que o povo quer. Está lá o Brasil que eu quero. Cabeças individualistas. Mas a Globo, essa vez está incentivando uma candidatura também. Assumiu, enfim, de cara lavada o seu papel político. Pois bem, Globo, venha, nós não temos medo de enfrentar seu candidato e seu programa. Nós não temos medo nenhum. Se tem uma palavra que não consta no nosso dicionário, é o medo. Sabe por quê? Porque nós temos uma causa e temos a verdade do nosso lado. É a causa do povo brasileiro. E quero, pessoal, para dizer para vocês que o presidente Lula não é mais candidato do PT. O presidente Lula é candidato de parcela expressiva do povo brasileiro. Expressiva. Querer impedi-lo de concorrer não é o direito dele que fere, nem do PT. É o direito de milhões de brasileiros de expressar a sua vontade popular. Portanto, o dever do PT, do seu partido, presidente, e de todos que estão aqui defendendo a democracia, é lhe defender, é lhe proteger e é garantir que o senhor chegue lá como candidato e saia vitorioso das urnas. Nós não ficaremos mansos. Vai ter luta, vai ter muita luta nesse processo. Pessoal, só para avisar que o nosso colega Wagner Freitas teve que sair porque teve um problema de saúde com o pai dele, mas só para dizer que a CUT está junto e que está com o presidente Lula, tá bom? E emanando energias positivas aí pro pai do querido Wagner, então. Agora a gente vai chamar uma pessoa super importante. Não, peraí. Antes disso, só anunciar a presença do nosso Chico César, que está por aí, que acabou de chegar. A atriz Helena Inês, que está aí. Afinidades religiosas, líderes religiosos de matrizes africanas, rabinos, a todos os artistas. A gente não vai conseguir dizer o nome de todo mundo, gente, mas a gente quer agradecer muito a presença de todo mundo, tá bom? Chamar aqui agora para o palco uma pessoa querida, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, que é a dona Anita Freire, educadora, companheira do patrono da educação, Paulo Freire. Eu vou lá, vou me esconder. Vai se esconder? É.
Boa noite a todas e a todos. Eu estava dando graças a Deus que não tinham me chamado para falar. Eu acho que é muito difícil a gente defender o que não precisava ser defendido, que é a candidatura de Lula a presidente da República. Mas, de repente, eu comecei a pensar, agora já no fim, que os discursos todos estão falando de democracia, de esperança, de solidariedade e de participação para um Brasil melhor. E eu acho que quem mais falou disso nesse país foi o meu marido, Paulo Freire. Em nenhum momento ele foi lembrado hoje nessa cerimônia. Há uns dias atrás eu digo, eu estou vivendo muito, 84 anos, por que eu estou vivendo muito? Aí disseram, Nita, você está aí porque você está representando Paulo. Você está sendo a continuidade, guardando as devidas proporções intelectuais, claro. Você está aí para mostrar a presença de Paulo no mundo. Então, sabe, Lula, era isso que eu queria te dizer. Tu pareces tanto com Paulo. Paulo arrepiava os pelos, tinha taquicardia, quando ele se emocionava com o discurso do povo, quando um homem do povo vinha e dizia, muito obrigada, agora eu já sei ler e escrever por causa do senhor. Eu sinto que vocês têm essa mesma irmandade. É saber valorizar a sabedoria do povo. Esse povo brasileiro é generoso, é dadivoso, é um povo que sabe falar. A gente ouve matutos, como dizemos, do Nordeste, que até pouco tempo atrás era totalmente desprestigiado no Brasil, e as pessoas falam, conjugando os verbos certos, sem dizer, ah, pois é, tá, com cacoetes. O povo brasileiro sabe falar. Hoje, eu também vi um exemplo, quando vi o noticiário na televisão, a reação do povo chileno contra o Papa Francisco. E eu disse, quão diferentes nós somos desse povo que não suporta um que possa ser minimamente diferente deles. E nós aqui no Brasil acolhemos todos, acolhemos o Papa Francisco de uma maneira mais do que generosa. Acolhemos ele no fundo do nosso coração. Então é isso que eu quero dizer. É que o povo, Lula, está com você. O povo brasileiro está com você, assim como esteve com Paulo durante toda a vida. Paulo ficou 16 anos no exílio, voltou e foi recebido e aqui construiu uma nova morada. Você, Lula, está esse tempo fora, querem que você demore mais tempo fora do governo, mas eu acho que não vai, não. Eu tenho uma certa intuição, às vezes, que Paulo está me dizendo alguma coisa, e eu tenho uma intuição que ele está dizendo, vai ser 3-0 para nós. Viva Marisa Letícia! Viva Paulo Freire! Viva Lula! Viva o Brasil! O Brasil! Pois parabéns, muito obrigado. Pessoal, quem quer ouvir o Lula? Então tá bom. Nós só temos agora 2 movimentos. Primeiro, nós vamos fazer uma foto com todo mundo aqui no palco, todo mundo que participou aqui. Queremos agradecer a todos que ajudaram a fazer esse ato. Nós vamos fazer uma foto daí pra cá,
E vamos fazer, quem está com a máquina aqui, nós vamos fazer uma foto daqui para cá também. Você pode fazer uma selfie daqui? Então vamos juntar todo mundo aqui. Minutinho só. Quem está no gargarejo aqui, dali para cá agora. Então todo mundo aqui, vamos lá, para caber todo mundo. Chico na posição de goleiro. Quem fica com a bola aqui embaixo. Vamos lá, todo mundo aproveita agora que nós vamos fazer daqui para cá. Legal? Tudo bem? Aproveitaram? É isso aí, gente. Certo? Ok. Agora nós vamos aproveitar e fazer o inverso. Uma foto daqui para cá. Ok. Vamos lá, gente. Quem está armado aí com as máquinas fotográficas? É com todo o povo aqui com a gente. Vamos lá. É Lula lá. Vamos lá. Quem está filmando o filme, quem está gravando, grava. Quem está fotografando, fotografa. E agora, com vocês, Luiz Inácio Lula da Silva. Queridos companheiras, queridos companheiros, eu quero começar agradecendo ao nosso querido companheiro Luiz Dulce, vice-presidente do PT, foi meu ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, que é um dos organizadores e responsáveis pelo sucesso desse ato aqui na Casa do Eu quero agradecer aqui a presença da nossa ministra das Mulheres, a companheira Eleonora, que está presente em todos os lugares e todas as coisas que nós fazemos pela democracia. E quero agradecer aqui a presença do companheiro Luiz Mercadante, companheiro ministro da Educação, da Tecnologia, da Casa Civil, companheiro que foi meu vice em 1994. E quero chamar uma pessoa aqui para dar uma palavra. Essa pessoa não quer falar. Ele não quer falar, mas eu acho que ele tem que falar. Porque esse cidadão que eu conheci depois de muito tempo, eu fui procurado pelo Gilberto Carvalho, então o chefe de gabinete, eu era presidente da República, dizendo que tinha um jovem senhor que queria falar comigo, porque ele estava há 4 anos oferecendo uma parte da fazenda que ele tinha para se fazer uma universidade. E durante 4 anos os tucanos não responderam. E quando eu fiquei sabendo da notícia, em menos de 24 horas, nós pegamos o terreno e começamos a fazer uma universidade em Buri, ou Buriti, ou Buri. E eu queria chamar o companheiro Radan para falar um pouco, 1 minuto só, 2 minutos se puder, para que ele dê uma palavrinha para vocês, porque a democracia, eu acho que representa muito para esse homem e ele representa muito para nós, como cidadão brasileiro que luta pela democracia. Aduan, a palavra é sua, meu filho. Eu voto no Lula, com certeza. Gente, é o orador que menos gosta de usar a palavra que eu conheço na vida. Mas olha, eu primeiro quero dizer para vocês da minha emoção
de estar aqui com vocês. Quando a gente ouve muita gente falando e elogiando, e enaltecendo e defendendo, eu fico com muito medo, porque a gente corre o risco de acreditar em todas as coisas que vocês falam da gente. E o ego pode começar a crescer. E daqui a pouco a gente não controla mais o ego, pensando, pô, será que eu sou tão bom quanto as pessoas disseram? A verdade é que eu não seria o que eu sou se não fosse vocês. Se não fossem os trabalhadores brasileiros, se não fossem os metalúrgicos, bancários, comerciários, os pedreiros, os químicos, os professores, os médicos, se não fosse os sem terra, se não fosse os sem teto, se não fosse, sabe, a sociedade brasileira acreditar em democracia, eu não teria chegado aonde eu cheguei. É por isso que eu tenho orgulho de dizer que não fui eu que cheguei, fomos nós que chegamos. Não fui eu que governei, fomos nós que governamos esse país. E quando eu digo fomos nós que governamos o país, é porque nos meus 8 anos de governo, nós fizemos 74 conferências nacionais. 74 conferências que começavam no município, passavam pelo estado, até chegar no governo federal, lá em Brasília, para a gente tentar elaborar as políticas públicas que nós entendíamos que eram necessárias. Que é da política cultural, a política educacional, que é a política de segurança, a política de portadores de deficiência, GLBT e tantas outras comunidades, inclusive os meios de comunicação, a se reunir e a discutir o Brasil que a gente quer, que a Globo agora está copiando sem pagar royalties para nós, sem pagar know-how agora. Tá? De qualquer forma, eu penso que nós temos que meditar sobre o que está acontecendo no Brasil. Em 1985, eu lembro que eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo e que eu dizia que eu não acreditava que seria possível o povo trabalhador chegar ao poder pela via dos votos. Eu não chegava a falar em luta armada, porque eu nem sabia tirar. Mas eu falava que era difícil acreditar que a gente pudesse chegar à presidência pela via dos votos. Um pouco antes, em 1980, eu fui ser julgado em Brasília pelo Superior Tribunal Militar por conta da minha condenação no caso do Chico Mendes, em que o juiz me condenou, dizendo que, embora eu não tivesse arma, eu tinha a língua felina. Então, vocês viram a performance do beijo aqui, né? Vocês viram. Então, tem gente que pode ter ficado horrorizado com aquela performance do beijo. Eu achei inusitado e se prepare, porque eu estou com 72, energia de 30 e tesão de 20. Não se descuidem. Bem, eu fui ser julgado no Superior Tribunal Militar por conta dessa condenação do Chico Mendes. Eu tinha sido condenado porque eu tinha dito a palavra que chegou a hora da onça beber água. E eles acharam que essa frase minha foi uma senha, porque uns dias depois os trabalhadores mataram um fazendeiro. Eles acharam que tinha sido uma palavra que eu tinha falado, acertada com os trabalhadores para matar o fazendeiro. Eu fui absolvido. E depois eu cheguei à presidência da República por conta de vocês. Deixei a presidência com a maior performance que um presidente, eu acho que em qualquer país do mundo, deixou, também por causa de vocês. E pensei que eu ia viver a minha vida tranquila. Bem casado, com a família criada,
não quis receber salário do PT, o PT tentou me profissionalizar e eu falei, eu não quero ganhar salário do PT, eu vou aproveitar o que eu aprendi a fazer no governo e vou viver de palestra pelo mundo afora. E comecei a viajar o mundo, a fazer palestras. O Clinton tinha sido o presidente mais bem sucedido do final do século XX. E eu tinha sido o presidente mais bem sucedido da primeira década do século XXI. Quando as pessoas contratavam pesquisa, debate, toda vez que as pessoas convocavam um debate, eu mandava perguntar o que as pessoas queriam saber. E as pessoas diziam, nós queremos saber qual foi o milagre de tirar 36 milhões de pessoas da miséria, levar 40 milhões a um padrão econômico de classe média, colocar tantos jovens nas universidades e fazer tanta coisa de assentamento, fazer tanto crédito, fazer crédito consignado, fazer o PA, fazer tanta coisa e ainda se meter a fazer a transposição do São Francisco. Então eu não tinha que inventar, eu tinha que contar o que aconteceu no nosso governo. E de repente eles começaram a criminalizar as minhas palestras. E de repente começaram a criminalizar uma política de Estado que nós tínhamos definido, que o Brasil iria ajudar o desenvolvimento dos países da América Latina e dos países africanos. E como que a gente iria ajudar? A gente iria ajudar a financiar para que a nossa engenharia pudesse exportar serviço para países que precisavam do Brasil. Como o Canadá fez aqui no Brasil no final do século XIX, como a Inglaterra fez, construindo hidrelétrica, construindo ferrovia, construindo estrada. É o que todo país digno e decente que acredita numa integração faz. Pois bem, por isso começou um processo de mentiras contra o PT e contra o Lula. Vamos lembrar que eu não sei se foi no final de 2014 que eu chamava a atenção para o processo de criminalização do PT. Chamava a atenção para o processo de que havia uma movimentação no Brasil com a ideia de criminalizar o partido e colocar ele na clandestinidade, como colocaram o Partido Comunista Brasileiro, em um determinado momento histórico. Pois bem, parecia que não seria verdade. Eu lembro que em dezembro de 2015 tinha muita gente que não acreditava no impeachment. Tinha muita gente que acreditava que isso era coisa do passado, que tinha acabado. E o que aconteceu? Eles estavam preparando o impeachment. Eles estavam encontrando uma fórmula de fazer o impeachment, caçando um presidente da República que não tinha nenhuma denúncia de corrupção, que não tinha nenhuma denúncia de comunista, que não tinha Guerra Fria, que não tinha mais a Rússia e que, portanto, era preciso encontrar uma forma legal de condenar. Inventaram uma tal de pedalada. Num país em que as pessoas roubam de carro Fórmula 1, eles foram condenar a presidenta por uma coisa chamada pedalada, sem provar pedalada. Hoje eu consigo entender que eles resolveram fazer uma cirurgia no Brasil. Eles passaram a vender para a sociedade a ideia de que o Brasil tinha uma doença. O Brasil tinha uma doença grave, chamada PT, uma doença grave chamada Dilma, e era preciso tirar essa doença do Brasil. E eles começaram a vender a ideia da doença através de um processo de massificação dos meios de comunicação, atacando o governo como jamais alguém viu um governo ser atacado nesse país. E foram criando uma narrativa na sociedade de que o governo realmente era um desastre, era um desastre,
e que era preciso tirar o PT do governo para melhorar. E deram uma anestesia na sociedade brasileira. Uma anestesia coletiva. E eu acho que a anestesia foi uma das coisas mais importantes que a humanidade inventou. Eu ainda sou do tempo, certo, em que a operação de amígdalas era feita sem anestesia. Era feita a sangue frio. Eu quando vejo os bang-bang americanos, vejo os caras tirar uma bala com uma faca quente, anestesia um pano na boca do cara, um gole de uísque e mete a faca quente no cara e arranca a bala. Na Primeira Guerra Mundial eu vejo o filme, os caras amputando perna e braço, sabe, com uma dose de uísque com um pano na boca para o cara gritar e não conseguir gritar. Porra, a anestesia foi uma invenção do cacete. E eles conseguiram não dar mais golpe militar, anestesiando a sociedade. E vamos então culpar o PT por todas as desgraças desse país. Vamos culpar a Dilma por todas as desgraças desse país, quando todo mundo quiser, acreditando que é verdade, nós então damos anestesia e fazemos a cirurgia. E fizeram. Nós fomos para a rua gritar não ao golpe, eles deram o golpe. Construíram uma maioria no Congresso Nacional e deram o golpe. Conseguiram aprovar a mentira no Senado e tiraram a companheira Dilma Rousseff. Somente agora é que a gente está acordando da anestesia, quando eles já fizeram o desmonte nas conquistas trabalhistas do povo brasileiro. Tirando coisa que nós tínhamos conquistado há 60 anos. E nós não conseguimos reagir à altura. Estamos tentando nos organizar para reagir na reforma da Previdência Social. Porque eles não querem reduzir a aposentadoria de um desembargador, de um promotor, de alguém da Receita Federal, de alguém da Fazenda, de alguém concursado. Eles querem reduzir a aposentadoria do desgraçado brasileiro que trabalhou a vida inteira e que não pode receber mais do que 4 mil reais de aposentadoria. Ou seja, outra vez, eles estão tentando criar a ideia de que o povo trabalhador, o povo mais humilde, o povo pobre, tem que pagar a conta deste país. E eu começo a ficar inquieto, não com o meu processo. Eu confesso a vocês, companheiros e companheiras, que eu duvido que os juízes que já me julgaram e os que vão me julgar tenham e estejam nesse momento com a tranquilidade que eu estou. Duvido. Eu estou com a tranquilidade dos justos, com a tranquilidade dos inocentes. Eu sei que eu não cometi crime. Eu sei que eu não tenho apartamento e eles sabem. Então, se eles sabem que eu não tenho, eu não tenho. Se eles sabem que não tem escritura, se eles sabem que não tem pagamento, se eles sabem que não existe esse apartamento na minha conta, por que me condenaram então a 9 anos e meio de cadeia? E ainda me propuseram devolver 16 milhões para a Petrobras, se o próprio Moro, no recurso que o Cristiano fez, reconhece que não tem Petrobras no meio. Sabe por quê? É porque uma vez um filósofo, um sociólogo inglês, que eu não sei, disse que a desgraça da primeira mentira é que você passa o resto da vida mentindo para justificar a primeira mentira. E eles mentiram. Mentiu os delegados da Polícia Federal da Lava Jato. Mentiram. Eu, quando fui prestar depoimento, eu tive a sensação de estar diante de um bando de jovens que não conheciam mais que um palmo na frente do nariz.
Mentiu a Polícia Federal da Lava Jato quando fez o inquérito mentiroso. Mentiu o Ministério Público da Lava Jato quando fez a acusação. E mentiu o Moro quando fez a sentença. O Moro sabia que eu não tinha crime. Mas o Moro, o Ministério Público e a Polícia Federal estavam com o rabo preso com a mídia e não podia mais desdizer o que eles tinham dito durante o tempo. A única razão que eu encontrei, Cristiano, para explicar isso foi a guerra do Iraque, feita pelo Bush, e o comportamento do Saddam Hussein. Eu fui dia 10 de dezembro de 2002 a Washington, quando o Bush tentou me convencer que era preciso encontrar os terroristas que tinham explodido as torres. E ele dizia que era preciso invadir o Iraque, porque no Iraque era uma fonte de produção de terroristas, e que o Iraque tinha armas químicas e que era preciso destruir. O homem que cuidava da instituição que cuidava de armas químicas era um brasileiro chamado Bustani, que é embaixador brasileiro, um grande embaixador. E ele era o homem que cuidava da comissão que cuidava de armas químicas. E ele dizia: presidente Lula, não tem armas químicas no Iraque. E depois do Bush fazer a apologia toda da guerra do Iraque, da necessidade de invadir o Iraque, da necessidade de prender o Saddam Hussein, da necessidade de fazer o Bush, deixa eu te dizer uma coisa. Eu acabo de ser eleito presidente do Brasil. Eu não conheço o Iraque. Eu não conheço Saddam Hussein. O Iraque fica a 14 mil quilômetros do Brasil. A minha guerra não é contra o Iraque. A minha guerra é contra a fome de 54 milhões de brasileiros que passam fome. E essa guerra eu tenho certeza que eu posso vencer. Chegamos a tentar conversar com Saddam Hussein. Eu lembro de uma discussão com a Alemanha para mandar uma carta para o Saddam Hussein. Não é tentando de falar: Saddam Hussein, pelo amor de Deus, diga que você está mentindo, porra. Diga que você não tem armas químicas. Porque o que aconteceu com Saddam Hussein? Como ele blefou o tempo inteiro para o povo do Iraque, que ele iria derrotar os americanos, que ele tinha armas químicas, e que os americanos invadissem, eles iam acabar com os Estados Unidos, ele perdeu a coragem de dizer para o povo: porra, bicho, eu não tenho nada. É melhor deixar os caras vir aqui fazer uma investigação e salvar a gente. Ele não teve coragem. A coragem dele era a coragem da covardia. Ele preferiu destruir o seu país do que dizer que não tinha armas químicas. E até hoje os americanos não encontraram a tal das armas químicas. E eu acho que, no meu caso, eles estão na mesma situação. A Globo já falou 30 horas de Jornal Nacional do meu triplex. Como é que eles agora vão dizer que eu não tenho triplex? Como é que vocês imaginam o William Bonner chegar à noite com aquela cara dele? Boa noite. Quero dizer que o presidente Lula é inocente. Eles não podem dizer, porque eles mentiram desde 2014. Como é que eles mentiram tanto e agora eu vou dizer? Como é que o Moro vai se explicar? E também eu acho que eu errei, porque eu não, como diria o Capilé, eu não permiti a criação de uma rota de fuga. Capilé não fala muito de rota de fuga. Eu não criei condições para ele ter uma rota de fuga, para ele poder sair de mansinho. Eu não criei, nem meus advogados criaram. Então nós não demos rota de fuga. Então ele me condenou. Me condenou. É uma coisa maluca, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que é descobrir
aos 72 anos de idade, que eu sou a pessoa mais importante do mundo democrático a ser julgado. Eu acho que antes de mim só tem Napoleão, e a democracia não era assim. Não era assim. Mas não tem. Tiradentes ficou famoso depois de morto. Mandela, coitado, era um jovem, ficou famoso depois de 25 anos de cadeia, porra. Então eles pegaram um cara que talvez no mundo democrático seja o cara que mais teve voto em toda a história da democracia, e resolveram condenar. Olha, e aí eu fico pensando, como eu acreditei tanto em democracia. Eu acreditava quando eles falavam, porque a democracia é isso, a democracia é aquilo. Eu sou um democrata. Agora é que eu estou descobrindo, Raduan, a diferença que o professor falou entre a democracia formal e a democracia que nós queremos. Ou seja, eu estou descobrindo que para eles, a estar na Constituição, todos são iguais perante a lei, é uma palavra fantástica. Aonde é que todos são iguais perante a lei quando a mulher é descriminalizada nesse país? Como é que todos são iguais perante a lei se o negro é descriminalizado nesse país, se o índio é descriminalizado, se o pobre é descriminalizado? Onde é que está a igualdade? É uma palavra com forte sentido, com grande conteúdo, mas sem nenhuma praticidade. E aí eu comecei a compreender o sentido da democracia na boca e no pensamento da elite brasileira. Educação para todos, se todos puderem pagar. Comida para todos, se todos puderem comprar. Saúde para todos, se todos puderem pagar. Empregos para todos, para a economia crescer. E agora que eles criaram o tal do trabalho intermitente, pobre do trabalhador, que não vai ter nem jornada de trabalho mais. Terra para todos, se puderem comprar, porque quantos trabalhadores já morreram fazendo luta pela reforma agrária? Casa para todos, se o povo puder comprar. E qual é o papel do Estado? Qual é o papel desse chamado Estado democrático? Pois bem, na nossa concepção, o papel do Estado democrático é garantir que as pessoas que não têm educação, não têm saúde, não têm moradia, não têm terra, tenham a terra doada pelo Estado para que eles possam sobreviver. Porque eu não encontro outra explicação para tanto ódio. Eu não encontro. Hoje eu saí da presidência com 87% de bom e ótimo. Nunca existe isso na história da democracia. Isso foi conquistado por obra de vocês em apenas 8 anos. Porque eles acreditavam que eu sendo eleito, esse país ia ser um fracasso. E eles votariam pelos braços do povo. E não deu certo. Então será que o ódio é porque nós conseguimos fazer com que as pessoas tivessem acesso às coisas que eram tão elementares? Antes de eu chegar ao governo, eu cansei de ver mulheres indo no açougue e sair do açougue com 2 ou 3 pés de frango para fazer a sopa, porque não podia comprar nem pescoço. Quando conseguia comprar pés e pescoço, fazia uma comida extraordinária. Raramente o povo brasileiro poderia comer carne de qualidade. Churrasco de pobre era um bifinho queimado numa churrasqueira, colocado no meio do pão. Picanha, nem pensar.
filé, então, era coisa, como diria o Zeca Pagodinho. Você sabe o que é caviar? Nunca ouvi e nunca ouvi falar. É coisa de rico, é para quem tem bala na agulha. E nós, com muita simplicidade e com coisas simples, conseguimos fazer com que em 12 anos a gente mudasse a cara desse país. Empregada doméstica deixou de ser tratada como escrava e passou a ser tratada como gente. O pequeno produtor rural passou a ter financiamento, passou a ter o PAA, passou a ter o Brasil mais alimentos para poder ter acesso a comprar máquinas e implementos agrícolas para aumentar a sua produtividade. As escolas técnicas que eles tinham proibido em 98, nós mudamos a lei e voltamos a fazer escola técnica. E agora é que eles sabem, eles dizem que eu estou mais radical, não estou mais radical, estou mais consciente. E agora nós vamos federalizar o ensino médio nesse país. Porque agora é que nós temos consciência de que só tem um jeito desse país se transformar num país desenvolvido, num país justo e num país competitivo. É investir em educação. Como diria o Haddad e o Aloysio, da creche à universidade. E você, minha querida presidente da Uni, nunca mais diga 7 milhões. Nós temos de 3,5 para 8 milhões de estudantes universitários nesse país. E se você continuar brigando como brigou para me ajudar, nós vamos chegar a 9 a 10, porque é uma vergonha o Brasil ter menos estudantes de 17 a 24 anos na universidade, ter menos do que a Argentina, ter menos do que o Chile. Isso significa que essa elite que não gosta de democracia, não gosta que o povo estude, não gosta que negro vá para a universidade, que pobre na periferia para a universidade. Eu tenho que procurar explicações e não encontro. Se aqui tiver alguém que sabe, me explique. Por que o Brasil foi o último país da América Latina a ter uma universidade? O Peru teve 1550. A República Dominicana teve 1532. A Bolívia em 1640. O Chile, a colônia em 1662. O Paraguai, que é o primeiro que nós, a Argentina, em 1918, já tinha feito a sua primeira reforma universitária. E por que esse país tão grande e tão potente não teve uma universidade? Foi em 1920, não porque estavam preocupados com o povo brasileiro, porque estavam preocupados com o rei da Bélgica que vinha para o Brasil e rei só vinha para cá. Minha querida Ivone, se tivesse um título de doutor honoris causa, a universidade foi criada para dar um título para o rei da Bélgica. E o povo nem título de moradia na favela da Rocinha conseguia encontrar nesse país. Então, eu acho que o que está em jogo nesse instante é uma coisa mais forte do que o Lula. É uma coisa mais forte. O que está em jogo é uma coisa chamada soberania nacional. Eles estão tentando fazer com que esse país volte a ser adepto do complexo de vira-lata. Esse país não pode acreditar em si mesmo. Veja que absurdo. O Moro se vangloria de que a Lava Jato devolveu a Petrobras 1 bilhão e 400 milhões de reais. Parabéns. Parabéns, Moro. Mas por conta da Lava Jato, o Pedro Parente, presidente da Petrobras, devolveu aos americanos quase 10 bilhões de dólares, antecipando uma decisão judicial de um tribunal de primeira instância nos Estados Unidos,
julgado pelo júri popular. Ô, gente, um país que quer ser soberano diria para a justiça americana: olha, vocês têm todo o direito de julgar nos Estados Unidos, mas levar o nosso dinheiro por conta de uma justiça de primeira instância, nós vamos brigar, Celso Amorim, para que a ONU crie uma instância de julgamento de conflito entre nações, para não predominar a arrogância, a petulância e o autoritarismo dos Estados Unidos. Eles querem os Estados Unidos para os americanos, como diz o Trump, mas eles têm que saber que nós queremos o Brasil para os brasileiros, a Petrobras para os brasileiros e não para eles. Eles têm que saber que nós somos mais pobres que eles, mas nós temos orgulho, nós temos vergonha na cara. Vocês gostaram de vergonha? É só para mostrar para vocês que eu sou menino. Se quiser me contratar para o sindicato bancário, olha, para traduzir espanhol, Bedel, se quiser me levar para dar aula na PUS de línguas, é comigo mesmo. Então, por falar em língua, eu quero agradecer aqui a nossa professora, que está aqui, a nossa tradutora de Libra, porque tem 31 companheiros surdos aqui que estão tentando compreender o que nós estamos falando. Parabéns, minha querida tradutora, e parabéns, companheiros. Traduz aí. Parabéns, companheiros surdos que estão aqui nessa plenária em defesa da democracia. Olha, a coisa boa que aconteceu nesses últimos anos no Brasil é que o povo aprendeu que é bom ter direito. É bom ter carro novo. É bom as pessoas que ganham um salário mínimo poder pagar a prestação de uma casa, e só pode pagar se tiver subsídio. Se não tiver subsídio, não pode pagar. Porque quem ganha 10 pode ter, mas quem ganha 900 não pode pagar 400. Porque as pessoas têm que escolher ou come ou paga aluguel. E entre decidir, ele prefere comer. E nós então decidimos subsidiar, porque é esse o papel do Estado, é garantir o que está escrito na Constituição brasileira. Ah, qual é o crime que nós cometemos? Nós cometemos muito crime. Esse país aprendeu a andar de cabeça erguida. Esse país virou protagonista internacional. Esse país, graças ao investimento em pesquisa, distribuiu pré-sal. A gente tem que se lembrar que em setembro de 2010 nós fizemos o maior investimento, a maior capitalização de uma empresa na história do capitalismo. Não foi em Nova York, não foi em Tóquio, não foi em Frankfurt, ou muito menos, sabe, no Paraguai, foi no Brasil. Na Bolsa de Valores, quando nós capitalizamos a Petrobras em 70 bilhões de dólares para transformar ela na empresa de petróleo da segunda maior empresa do mundo. O pré-sal não foi descoberto por sorte. O pré-sal foi descoberto por investimento em pesquisa. E quando nós descobrimos o pré-sal, eles diziam: descobrir o pré-sal não vai conseguir tirar o petróleo porque vai ficar muito caro. O gás de xisto americano é muito mais barato e os americanos vão se transformar em autossuficientes. Pois bem, meus companheiros, hoje o barril de petróleo extraído a 7.000 metros de profundidade. Não sei se vocês sabem, já conseguimos trazer petróleo com fio de cabelo de japonês. Tal é a profundidade. Nós estamos acertando com o toque para colocar capacete no japonês, porque senão a gente fura e chega lá. Esse petróleo que é encontrado a 7.000 metros de profundidade, depois de 2.000 metros de lâmina d'água, depois de 2.000 metros de terra e depois de 2.000 metros de sal, esse petróleo chega na terra
a $8,5. Depois, com os impostos, ele fica mais caro. Mas na Arábia Saudita, que o petróleo é quase a flor da terra, chega a $6,5. E com o imposto também vai mais caro. E quanto é que chega o gás xisto americano e a gasolina americana? Além de poluir pra cacete, chega muito mais caro que o nosso. Por quê? Por investimento. Não foi por sorte, por investimento. Por acreditar que a Petrobras não é apenas uma empresa de petróleo. A Petrobras é uma empresa que está umbilicalmente ligada ao desenvolvimento desse país, porque dela depende milhares de pequenas empresas desse país e dela depende efetivamente a capacidade de investimento. E o governo, embora a Petrobras esteja na Bolsa de Valores de Nova York, é importante saber que nós somos os maiores acionistas e, portanto, nós temos o direito de interferir para tomar decisões de interesse nacional. Não vamos ficar subordinados a interesses, sabe, dos fundos. Por isso é que eles sabem que não podem deixar o Lula voltar. Porque o Lula, com 72 anos, além de todas as qualidades que você já falaram, energia, tesão, o Lula está mais consciente, está mais maduro. O Lula vai saber fazer as coisas que ele não conseguiu fazer. E eles têm que saber que a Petrobras vai voltar a ser do povo brasileiro e que a Petrobras vai financiar através do ROT a educação, a tecnologia e a saúde desse país. Lá dentro tentar vender a ideia que o Lula é radical. Eu não sou, não tenho mais tempo para ser radical. Tita, você pode ser, eu não posso. Eu também não posso ser, mas o Lula paz e amor que eu fui a vida inteira. Porque amor a gente dá, mas a gente tem que receber. Porra, eu dei amor pra cacete, eu tomei porrada pra cacete. Não, eu vou continuar dando amor. Eu sou um homem de bem, de paz. Eu não vou pegar em arma como a Gleice aí, não. Ela vai ser minha general, eu sou um homem de paz. Eu quero é provar para eles que não tem jeito de consertar este país se o povo trabalhador e o povo pobre não tiver inserido na economia desse país. Eu quero voltar a provar para eles que aumento de salário não é inflacionário quando cresce a produtividade. Eu quero ensinar para eles que para a gente diminuir a dívida pública com relação ao PIB, a gente não tem que cortar mais investimento, a gente tem que fazer mais investimento para a economia crescer, para gerar emprego, para gerar salário, para gerar renda, para gerar consumo. Se eles não sabem como fazer, peçam desculpa pelo estado que fizeram e permita que o humilde torneiro mecânico, com a voz de vocês, volte a consertar esse país e fazer esse país a corrupção do mundo. Então, companheiros e companheiras, eles têm que aprender de uma vez por todas que democracia não é a gente ter o direito de gritar que está com fome, é a gente ter o direito de comer. Que democracia não é a gente gritar que todos têm igualdade para fazer educação, que a educação tem que ser toda, não, é ter educação de verdade. Não é que todos têm direito à moradia, é preciso que o Estado garanta que a pessoa tenha moradia. E nós sabemos como fazer isso nesse país. E quando eu digo nós, é porque eu não faria o que foi feito nesse país se não tivesse vocês. Se a gente não tivesse o aprendizado de muitos e muitos anos de luta. Por isso, companheiros, você sabe que eu deposito